Jean Piaget. Nasceu por volta do ano 1896, faleceu por volta do ano 1980. Formado em biologia, Piaget se especializou nos estudos do conhecimento humano. Desenvolveu teorias como epistemologia genética e sua principal questão é como o ser humano constrói o conhecimento. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios e sequências. Vamos ver agora. Primeiro estágio é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos de idade. Durante esse período, a criança desenvolve a compreensão do mundo por meio dos sentidos e de suas ações motoras. No início dessa etapa, os bebês se aproximam bastante do ambiente, principalmente por meio do sentido. Com toque, visão, audição, gradualmente eles começam a coordenação de suas ações motoras, como agarrar objetos, rolar, engatinhar, interagir em ambiente de maneira mais intencional. Ao longo dessa fase sensório-motora, a criança também desenvolve noções de permanência do objeto, ou seja, a compreensão de que um objeto continua existindo mesmo que não esteja visível. Além disso, elas também aprendem a usar os símbolos como palavras e gestos simples para se comunicar. A fase sensório-motora é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e sua construção do conhecimento. À medida que a criança explora e interage com o mundo, elas constroem esquemas materiais e desenvolvem habilidades perceptivas, motoras e cognitivas essenciais para fases posteriores do desenvolvimento. O segundo estágio é o pré-operatório, a fase que vai de 2 a 7 anos de idade. Durante essa fase, as crianças demonstram um aumento significativo na capacidade de representação mental, linguagem e pensamento simbólico. Uma das características marcantes do pré-operatório é o surgimento do pensamento simbólico, onde as crianças podem usar símbolos como palavras e imagens para representar objetos e eventos que não estão presentes. Isso permite que ela participe de atividades de faz de conta, como brincar de casinha ou de super-herói, onde os objetos simples podem ser representados como algo completamente diferente. No entanto, durante o pré-operatório, as crianças ainda representam algumas limitações cognitivas. Uma delas é um pensamento egocêntrico, em que elas têm dificuldade de ver as coisas sob perspectiva dos outros. Também existe a tendência de concentrar apenas um aspecto do objeto, ignorando as outras características, isso chamando de concentração. Além disso, durante o período pré-operatório, as crianças ainda não têm capacidade de realizar operações mentais reversíveis, ou seja, que não são ações lógicas que podem ser desfeitas mentalmente. Por exemplo, elas podem ter dificuldade de entender uma quantidade de líquido permanente na mesma, mesmo que seja transferida de um copo alto e estreito para um copo baixo e largo. No geral, o período pré-operatório é uma fase importante do desenvolvimento cognitivo durante a qual as crianças adquirem habilidades simbólicas e linguísticas, mas ainda apresentam limitações no seu pensamento lógico e compreensão e perspectivas diferentes. A próxima fase é o operatório concreto. É uma fase que dura dos 7 aos 11 anos de idade. Durante essa fase, as crianças demonstram uma maior capacidade de pensar logicamente sobre eventos e objetos concretos, em oposição ao pensamento abstrato presente na próxima fase, o período das operações formais. Uma das características do pré-operatório concreto é a capacidade de realizar operações lógicas. Aí as crianças nessa fase são capazes de pensar de forma sistemática, utilizando a lógica das regras para solucionar problemas. Elas também podem realizar operações de conservação, seriação e classificação. A conservação envolve a compreensão de certa característica de objetos permanentes inalteradas, mesmo que a aparência externa mude. Por exemplo, uma criança são capazes de entender que uma quantidade de água permanece a mesma transferida de um copo largo a um copo alto e estreito. A seriação refere-se à capacidade de colocar um objeto em sequência lógica com base em um atributo específico com tamanho, comprimento e volume. A classificação envolve agrupar objetos com base em característica comum, reconhecimento de semelhanças e diferenças entre eles. No entanto, o pré-operatório é o período que a criança tem dificuldade em lidar com conceitos abstratos, hipotéticos ou puramente simbólicos. Essa capacidade permanece, mas o abstrato desenvolve apenas na próxima fase, o período das operações formais. A próxima fase é a fase das operações formais.
que vai de 11 anos de idade, se estende pela adolescência e idade adulta. Durante essa fase, as pessoas desenvolvem capacidade de pensamento abstrato, hipotético-dedutivo e de raciocínio lógico em nível mais avançado. No período das operações formais, as pessoas são capazes de lidar com o conceito abstrato e hipotético e que não estão restritos apenas ao mundo físico e concreto. Elas podem realizar operações mentais envolvendo preposições lógicas, o raciocínio dedutivo e pensamento científico. Essa é a capacidade que permite que elas façam interferências, antecipem consequências e resolvam problemas complexos e formulem hipóteses sobre o mundo ao seu redor. Durante essa fase, as pessoas também desenvolvem um maior senso de autoridade, perspectiva pessoal e pensamento crítico. Elas também podem refletir sobre os próprios pensamentos e crenças, considerar diferentes pontos de vista e tomar decisões com base na lógica e na avaliação de evidências. Importante destacar também que todas as pessoas atingem plenamente o estágio das operações formais. Algumas pessoas podem permanecer em alguns estágios de pensamento mais concreto ou pré-operatórios, enquanto outras desenvolvem habilidade de pensamento formal de maneira parcial ou limitada. Vygotsky nasceu por volta de 1896 e faleceu por volta de 1934. Formou-se em Direito e estudou Literatura e História. Vygotsky levantou a questão em relação entre o ensino e aprendizagem, e escola e o desenvolvimento cognitivo. Levi Vygotsky foi um psicólogo e teórico do desenvolvimento que propôs uma abordagem sociocultural para entender como as crianças se desenvolvem cognitivamente de acordo com suas teorias. O desenvolvimento ocorre por meio de interações sociais e aquisição do conhecimento dentro de um contexto cultural específico. Vygotsky enfatizou a importância do ambiente social e das suas interações sociais na formação do desenvolvimento cognitivo. Ele argumentou que as crianças aprendem por meio de interações com outras pessoas mais experientes, como os pais, professores e colegas. Essas interações, mediadas por ferramentas culturais, como a linguagem, influenciam o desenvolvimento cognitivo das crianças. Um conceito central da teoria de Vygotsky é aqui o desenvolvimento proximal. O desenvolvimento proximal refere-se ao nível de atual desenvolvimento da criança, determinado pela capacidade de realizar tarefas independente e seu potencial desenvolvimento, que é alcançado por apoio de orientação do indivíduo mais experiente. Segundo Vygotsky, a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando as crianças são desafiadas dentro da zona do desenvolvimento proximal, como suporte adequado. Esse suporte pode ser fornecido com um adulto ou um colega mais experiente, que oferece instruções, modelagem e orientações para ajudar a criança a alcançar níveis de desenvolvimento mais avançado. Além disso, Vygotsky destacou a importância da linguagem e o desenvolvimento cognitivo. Ele argumentou que a linguagem desempenha um papel fundamental na mediação do pensamento e do desenvolvimento dos processos mentais superiores, como o raciocínio e a solução de problemas e a autorregulação. Resumindo, a teoria do desenvolvimento de Vygotsky enfatiza a influência do meio social e cultural no desenvolvimento cognitivo das crianças. Ele destacou a importância da interação social na zona do desenvolvimento proximal e da linguagem nos mediadores-chave no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Vallon foi um psicólogo e médico francês conhecido por sua teoria do desenvolvimento infantil e suas contribuições para a compreensão da psicologia da personalidade. Vou falar sobre alguns pontos-chave das ideias de Vallon. Teoria do desenvolvimento emocional e motor. Vallon propôs uma abordagem integrada do desenvolvimento infantil, destacando a interconexão entre os aspectos emocionais e motores. Ele argumentou que as emoções desempenham um papel central no desenvolvimento da criança, influenciando as ações e movimentos. Estágios do desenvolvimento. Vallon identificou estágios distintos de desenvolvimento infantil. Ele descreveu 4 estágios principais: impulsivo emocional, de 0 a 1 ano, sensório motor e projetivo, 1 a 3 anos, personalismo, de 3 a 6, e categorial, de 6 a 11 anos. Cada estágio é marcado por mudanças significativas nas habilidades emocionais, motoras e cognitivas da criança. Estágio impulsivo emocional. No início da vida, a criança é dominada por impulsos e emoções básicas. Ela reage principalmente aos estímulos físicos e às necessidades básicas de sobrevivência. Nesse estágio, os primeiros vínculos emocionais são estabelecidos com os cuidadores, formando a base para futuras interações sociais. Estágio sensório motor e projetivo.
Nesse estágio, a criança começa a explorar o ambiente usando seus sentidos e habilidades motoras. Ela experimenta o mundo de forma ativa, manipulando objetos e interagindo com o seu entorno. A imaginação e a capacidade de projetar-se em diferentes papéis e situações também começam a se desenvolver. Estágio do personalismo. Durante essa fase, a criança desenvolve uma consciência mais clara de sua individualidade e de sua identidade pessoal. Ela começa a se afirmar e a se expressar de forma mais assertiva. Nesse estágio, a linguagem desempenha um papel importante na comunicação e no desenvolvimento da capacidade de pensar simbolicamente. Estágio categorial. Nessa etapa, a criança adquire habilidades de pensamento mais abstrato e lógico. Ela é capaz de classificar e categorizar informações de maneira mais complexa, desenvolvendo noções de tempo, espaço, número e casualidade. A socialização e a interação com os pares desempenham um papel crucial no desenvolvimento das habilidades sociais e da moralidade. Vallon enfatizou que o desenvolvimento é um processo contínuo e que cada estágio é influenciado pelos estágios anteriores. Além disso, ele destacou a importância das interações sociais e emocionais para o desenvolvimento integral da criança, ressaltando a influência do meio ambiente e das relações afetivas na formação da personalidade. Freud foi um médico neurologista e psiquiatra austríaco que se tornou um dos mais influentes teóricos da psicologia e fundador da psicanálise. Freud defendeu uma teoria do desenvolvimento psicossexual, argumentando que a libido, a energia sexual, é canalizada através de diferentes estágios: oral, anal, fálico, latência e genital. Cada estágio está associado a uma zona erógena específica e conflitos não resolvidos em estágios anteriores podem levar a fixações ou distúrbios psicológicos. A teoria do desenvolvimento psicossexual, segundo Freud. Primeiro estágio oral, do nascimento aos 2 anos de idade. Nesse estágio, o foco do prazer está na boca e nos lábios. A criança obtém satisfação por meio da amamentação, chupando, mordendo e explorando objetos com a boca. Conflitos não resolvidos nessa fase podem levar a comportamentos orais excessivos ou a dificuldade de apego e dependência da vida adulta. Segundo estágio anal, entre 1 e 3 anos. O estágio anal está relacionado ao controle e à eliminação das fezes. Segundo Freud, nesta fase, a libido se concentra no ânus e a criança sente grande prazer em defecar. A criança agora está plenamente consciente de que é uma pessoa por si só e que seus desejos podem colocá-la em conflito com as demandas do mundo exterior, ou seja, seu ego se desenvolveu. Freud acreditava que esse tipo de conflito tende a surgir no treinamento do uso do vaso sanitário, no qual os adultos impõem restrições sobre o quando e onde a criança pode defecar. Estágio fálico, 3 a 6 anos. Nesse estágio, o foco do prazer se desloca para os órgãos genitais. A criança desenvolve curiosidade sexual e a noção de diferença entre os sexos. O complexo de Édipo é central nessa fase, quando a criança desenvolve atração pelo progenitor do sexo oposto e rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. A resolução adequada desse complexo é importante para a formação da identidade de gênero e para a saúde emocional. Quarto estágio de latência, 6 anos à puberdade. Nesse estágio, a energia sexual se desloca para atividades sociais e intelectuais. O interesse sexual fica temporariamente adormecido. As crianças se envolvem em jogos, amizades e atividades escolares. Esse período é considerado uma pausa no desenvolvimento psicossexual. Estágio genital, puberdade em diante. No estágio genital, a energia sexual é redirecionada para os órgãos genitais. A adolescência é marcada pelo despertar da sexualidade e pela busca de relacionamentos íntimos maduros. A resolução bem-sucedida desse estágio envolve a capacidade de formar relacionamentos saudáveis e desenvolver uma identidade sexual emocionalmente estável. É importante ressaltar que esses estágios são conceituais e simbólicos, representando as mudanças psicossexuais ao longo do desenvolvimento. O processo de estágio para o próximo depende da resolução bem-sucedida dos conflitos e desafios de cada fase. Concluindo, as teorias de Freud, Vallon, Piaget e Vygotsky proporcionam uma visão ampla e abrangente do desenvolvimento humano. Freud concentra-se no papel do inconsciente nos processos psicodinâmicos. Vallon destaca a importância das interações afetivas e do contexto social. Piaget enfatiza a construção do conhecimento através da interação com o ambiente. Vygotsky ressalta a influência do contexto social e a cultura no desenvolvimento. Juntas, essas teorias nos permitem compreender a complexidade do desenvolvimento humano e como ele é influenciado pelos fatores biológicos, emocionais, cognitivos e socioculturais.